Boa noite. Para quem vai assistir essa live aqui gravada, essa live é sobre as mulheres guerreiras, aquelas mulheres que até dão conta de tudo, mas que trazem um prejuízo muito grande para sua vida, uma exaustão física, emocional, e é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Espera mais uns minutinhos. O Instagram vai avisando que estamos ao vivo. Boa noite. Vamos falar sobre as mulheres guerreiras dessa noite. As mulheres que dão conta de tudo, mas em contrapartida se fazem um grande mal. Prejuízo físico, emocional. Esperar mais uns minutinhos o Instagram avisar todo mundo pra gente começar. Essa live, ela é libertadora, sabe? A gente descobre umas verdades do porquê a gente age assim, essas guerreiras, essas mulheres rígidas. E é meio, pra quem não entende, é meio chocante. Mas o bom é que tem jeito, né? O bom é que tem solução, tem saída, tem como mudar. E ao contrário que a gente pensa, não é tão difícil assim não. Não é tão difícil mudar. Na verdade a gente fala que, eu falei não é tão difícil, né? Na verdade o caminho é simples, né? Agora tomar decisão é que é mais difícil. Ficar do jeito que tá é mais confortável, né? Mudanças sempre gera uma ebulição aqui dentro. E aí no início da mudança sempre traz um desconforto, né? Vamos esperar só mais um pouquinho. O Instagram avisar o povo, para o povo entrar, para essas mulheres entrarem. Imagino que quem estará aqui hoje é quem se identifica, né? Esse traço que não descansa, que quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que quer dar conta de tudo. E aí, se vocês que estão aqui conhecerem alguém, já manda essa live para suas amigas. Até eu vou marcar umas aqui e vou mandar. Tô olhando a minha lista aqui, eu tô procurando as que se encaixam, sabe? Vixe que tem um monte. E isso tem um motivo, né? Mas eu vou falar.
umas que já fizeram análise comigo. Tem um monte. Pronto. Vamos só esperar mais um pouquinho. Pra quem não sabe como que manda, tem um aviãozinho aqui, uma espécie de um aviãozinho de papel. Se você clica nele, já abre ali as pessoas que estão na sua lista, né? As pessoas que você segue ou que te seguem. Bom, 8h06 eu vou começar. E aí vai dar tempo das pessoas entrarem enquanto eu faço uma introduçãozinha. E de quem que a gente vai falar aqui hoje? Dessas mulheres, né? O título que eu dei, Mulheres Guerreiras. Que quem são essas mulheres guerreiras? São mulheres sensacionais, na verdade, né? São mulheres que estão ao todo tempo fazendo, muito proativas, muito solícitas, gostam de ajudar todo mundo. São mulheres competitivas, que não entram em jogo nenhum para perder. É aquela, se for até uma queimada, aquele jogo de queimada, né? Entram para ganhar. Mas, em contrapartida, esse fazer o tempo todo, elas acabam se prejudicando. Por quê? Porque elas abrem mão até das suas vontades para mostrar que elas dão conta, para mostrar que elas são perfeitas, para mostrar que elas conseguem, naquilo que elas começaram, elas conseguem ir até o final. E ali vai trazendo um cansaço emocional e um cansaço físico também para essas mulheres. Então é dessas mulheres que a gente vai falar que são muito boas para o mundo, para as famílias, para os pais, para o marido, para a sociedade, para a empresa onde elas trabalham, mas se fazem muito mal, porque esse fazer o tempo inteiro, o olhar delas está somente no resultado, então elas são focadas em resultado. E com esse foco nesse resultado e com essa ânsia de, entre aspas, ganhar ou de chegar em primeiro lugar, ser a primeira, ser a perfeita, elas não conseguem, primeiro que eu já falei, descansar no meio do processo e não conseguem perceber a beleza do processo, porque a vida acontece todos os dias. E se a gente está só focado em resultado, só focada no final das coisas, a gente não consegue prestar atenção nessa beleza que vai acontecendo ao longo do processo. Então, essas mulheres, a vida delas acaba perdendo um pouco do brilho, de tanto que elas correm e fazem ela é multitarefas. Então elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. E são mulheres muito indecisas, já a gente vai ver por quê. São geralmente muito ciumentas. E também, como eu falei que elas são multitarefas, elas perdem um pouco o foco. Porque ao mesmo tempo que ela tá aqui nessa live, ela tá pensando na tarefa do filho que ela esqueceu de corrigir, para quem tem filho, ou tá pensando que ela podia estar estudando alguma coisa para amanhã, ou fazendo alguma coisa para deixar pronto para amanhã. E se ela tá no trabalho, ela tá pensando na casa, se ela tá em casa, ela tá pensando no trabalho, se tá com o filho, tá pensando... É o tempo inteiro assim. Então, ela não consegue aproveitar o momento 100%. Ela até aproveita, mas não consegue aproveitar 100% e desligar do restante do mundo e focar em uma coisa só. Então, se ela costuma também começar e não terminar. Livro que começa a ler e não termina, porque ela tá sempre olhando uma opção melhor, ela tá sempre procurando uma opção melhor. Então ela tá lendo um livro, daqui a pouco ela se depara com outro, ela acha que ele é melhor, então ela para esse, depois ela nunca mais volta pra terminar esse. E aí, tipo, lê 5 livros, quem se identifica? Lê 5 livros ao mesmo tempo. E aí, às vezes não termina nenhum, às vezes termina um só. Se o livro for muito bom, aí ela foca naquele e vai.
Então, e essas mulheres também com essa força, são mulheres que têm uma garra, uma força dentro de si, para elas é muito difícil pedir colo, pedir apoio. E aí, por que isso? Porque em algum momento da vida elas aprenderam e disseram para si mesmas que era preciso ser forte, que era preciso dar conta das coisas. Por quê? Talvez por precisar lá atrás tomar conta dos irmãos, porque os pais precisavam trabalhar, ou precisou cuidar de um pai e de uma mãe doente, ou precisou ser meio que o homem da casa junto da mãe, porque o pai abandonou essa família. Então, ela viveu experiências que fizeram com que ela decidisse ser forte. E ela disse para ela mesma lá na infância, é preciso ser forte, eu preciso dar conta. E aí ela cresceu assim. E são mulheres que têm uma ligação muito forte com o pai. Uma ligação muito forte com o pai. Pode ser de amor ou de ódio, mas ela tem uma ligação muito forte com o pai. E aí, tem um toque que precisa terminar, né? Começa e termina, precisa terminar, e até o fim. Aí vai entrar um outro traço de caráter que vai te, meio que obriga você, quando você começa, você precisa dar conta e chegar até o fim. Quando eu falo aqui das mulheres guerreiras, eu tô dizendo que é uma mulher que tem um traço de caráter muito alto, que é o traço da rigidez, que a gente vai falar agora. Claro que a gente não é um traço só, nós temos dentro da gente 5 traços, mas essas mulheres que têm esse sentimento muito forte dentro de si, que precisam dar conta, elas têm esse pico, esse traço de rigidez muito alto. E aí, eu já falei aqui em outras lives, mas quando foi que isso se formou dentro dessa mulher, né? Esse traço de rigidez? Por volta dos 5, 6 anos de idade, quando essa menina estava descobrindo o mundo. O traço rígido, ele é o último traço a ser formado. E aí ela começou a perceber a vida em pares. Então ela via o pai e a mãe, ela via... Tem uma colinha aqui que é tanta coisa pra falar, que eu não quero deixar de falar nada. Então tem uma colinha ali. Ela... Tá caindo minha cola, deixa eu deixar aqui. Ela via o pai e a mãe, o tio e a tia, o vô e a avó. Então ela sempre via o mundo aos pares. E aí... quem que ela tinha mais próximo dela era o pai. E o pai tá a todo momento dizendo para essa filha, a princesa do papai, você é minha vida. E ela entende com o pai como sendo o par dela. Só que ela começa a perceber que nem sempre o pai fica com ela. Geralmente o pai fica um período de tempo com ela, mas depois ele vai ficar com a mãe. Quando ele vai ficar com a mãe, ou até mesmo sai de casa para trabalhar e ela vai sendo deixada, vai sendo trocada, ela entende sempre que ela está sendo trocada por uma opção melhor. E aí por isso que ela entende que ela precisa ser a primeira, ser perfeita, porque quem é perfeito, quem é o primeiro, nunca vai ser trocado. Só é trocado quem é o segundo para baixo. Então por isso que ela é tão competitiva e tão perfeccionista em tudo que ela faz. Na forma como ela é. Então, assim, são pessoas que cuidam muito do corpo, gostam muito... Essas pessoas que buscam muito estética, por exemplo, agora tá muito na moda, né? Estética facial, estética corporal. Pessoas que vivem em academia, têm esse traço muito alto. Porque se tem uma coisinha aqui, já correm para arrumar, porque elas entendem que elas precisam ser perfeitas. E são pessoas lindas, muitas vezes lindas, mulheres lindas, que nunca se acham lindas. Estão sempre se achando menores, se comparando e... mas meu corpo não é tão bom. Sempre, principalmente se ela estiver na dor, ela vai sempre se comparar e ver um defeito nela. Então, essas mulheres descobriram o recurso de perfeccionismo, de competitividade, de proatividade, o fazer sempre porque a proatividade, porque você chega na frente, né? Então, se você é proativo, deixa comigo, deixa que eu faço. Se você faz, não tem quem vem, né? Quem vier atrás, você já fez primeiro e você, quem é rígida, preza pela perfeição. Então, você vai tentar fazer de uma forma perfeita.
Então você faz primeiro e quem vier provavelmente não faz tão perfeito e já chegou em segundo lugar, né? Quem vem primeiro tem a tendência, né, de fazer melhor e de que fala quem chega primeiro bebe água limpa. E é isso. Mas aí essa menina que vira uma mulher, ela vai sempre triangular na vida. Então lá atrás ela vivia um triângulo entre ela, o pai e a mãe. Depois, quando ela vai para a vida, para o trabalho, para as relações, ela vai sempre triangular. Ela, se for o trabalho, é ela, o trabalho e o pai. Se for o namorado, ela, o namorado e o pai. O pai vai estar sempre presente, porque o coração dela é do pai. É como se ela tivesse um contrato assinado com esse pai. Ela entende que ela deve fidelidade a esse pai. Então, ela vai estar sempre, ela até vai para a vida, mas ela está sempre olhando para trás e precisando voltar para esse pai, precisando voltar. E aí, o que vai acontecendo na vida dela? Esse pai continua tratando ela como a princesinha do papai. Então, quando ela vai na casa do pai, às vezes ela nem mora mais na casa do pai, mas ela vai lá, o pai fala alguma coisa que ela lembra da infância. Ou então, se o pai tá doente e o pai fala: mas a sua sopa, a sua sopinha, o seu caldo que é gostoso. E aí ela vai ali e se sente a princesa de novo, né? A princesa do papai. Aqui na casa do meu pai, eu sou amada, eu sou princesa, eu sou perfeita. Para o meu pai eu sou perfeita. Olha só como o meu caldo é até melhor do que o da minha mãe. Então, eu preciso ficar com meu pai, porque o meu caldo para ele é o melhor. Então eu estou sendo útil para o meu pai. E eu fico sempre voltando para buscar isso. Esse amor que ficou lá atrás. Que essa menina entendeu que esse pai é o grande amor da vida dela. E aí, uma coisa que ela faz também é separar amor e sexualidade. Ela até tem um namorado, um marido, mas ela se doa como mulher, ela doa esse corpo para essa relação, mas o meu coração não. O meu coração é do meu pai. Então ela é uma mulher que, se ela não confiar muito no homem, ela não se entrega. Como eu disse, ela até entrega o corpo. Aí fica uma relação superficial. E quando a gente se doa pela metade, a gente recebe pela metade, né? Se juntarem dois rígidos, então a mulher rígida com o homem rígido, e se os dois perceberem que ela não se doa, eu também não vou me doar. Então fica uma relação muito superficial. E óbvio, não vai durar muito tempo. E essa mulher é aquela, muitas vezes acontece dela ser muito bem sucedida na carreira. Muito bem sucedida. E no trabalho, as pessoas olham, uau, como ela é capaz, competente. E aí, quando você olha pro relacionamento, só relacionamento ruim. E é aquela mulher que as pessoas olham e falam, mas como uma mulher tão linda, tão competente, só atrai traste, só atrai homem. Desculpa a palavra, mas é que nós somos entre mulheres. Não é falando mal dos homens, mas existem homens com esse perfil. Existem homens que querem somente ficar com mulheres como se escolhessem a mãe. Né? Eles querem continuar no relacionamento repetindo o que a mãe fazia por eles. Então, se ele tem uma mulher guerreira, que vai pra rua, que dá conta, que ganha dinheiro, que é bem sucedida e traz tudo isso pra casa, e ele não precisa se preocupar com muita coisa, pra ele é muito bom. E essa mulher, ela acaba, quando as pessoas perguntam, né, mas como uma mulher tão top atrai homens tão bananas, vamos dizer? Elas fazem isso propositalmente. Não é conscientemente, é inconsciente, mas é proposital. Por quê? Eu arrumo um mais ou menos, porque eu sei que daqui a pouco eu não vou querer mais, porque não vai dar. Todo mundo vai ver que ele é um homem meio marromeno, e aí meu relacionamento acaba e eu volto pro meu pai. Se ela não faz isso nos relacionamentos, e aí ela até consegue um casamento bom, ela faz isso na vida profissional. E aí ela fica no emprego, ela às vezes a carreira dela começa a deslanchar,
ela pega, arruma um defeito, fala, não, não é pra mim, não tô me sentindo bem, ou arruma um problema lá dentro mesmo, ela pode até causar um problema, é tudo inconsciente, mas ela pode causar um problema ali, pra se desfazer daquela carreira e, boa noite, e voltar pro pai, porque às vezes aquele pai, mesmo ela tendo saído de casa, aquele pai supre algumas necessidades financeiras dela, dá um carro novo, paga uma viagem. Então ela entende que se eu tiver uma carreira muito bem sucedida, eu já tenho um homem, já me casei, e esse homem me ama, e eu tiver uma carreira, eu vou perder esse amor do meu pai, e eu não posso. Então, quando eu falei que são mulheres muito boas para a sociedade, para o mundo, para a família, são, mas são muito más para si, porque elas não conseguem viver uma vida plena. É uma vida que ela dá um passo com uma perna, aí com outra perna, daqui a pouco ela dá o passo para trás. E aí na hora que ela quer dar o passo com a outra perna, ela já não consegue, aí ela vira. E daqui a pouco ela tá voltando. Então ela não consegue caminhar pela vida. Quando essa mulher também casa e tem filhos, ela começa a triangular. Primeiro ela triangulava ela, o pai e o marido. Nascer os filhos, ela tem a tendência muito grande de deixar o marido de lado e ela vai triangular entre ela, o filho, os filhos e o pai. E o marido fica de lado. E ela nunca esquece esse pai. E aí, solicitação de participar ao vivo, depois a gente vê ali. E aí, é uma vida que não deslancha porque ficou presa lá atrás, esse cordão umbilical que nunca foi cortado. E tô olhando aqui minha cola, porque eu falei que eu não quero deixar passar nada. E o que tá escrito aqui, né? Que ela passa por cima das suas próprias vontades para parecer perfeita, para parecer sempre feliz. Se ela tiver muito na dor, é uma pessoa que encena o tempo inteiro. Ela fica fazendo uma encenação porque ela tem que parecer perfeita. Na verdade, ela é perfeita. E aí, nossa, parece que entrou um filtro aqui agora que eu tô... eu não apertei nada, tô umas bochechas coradas, que horror. Então, ela tem que ser perfeita o tempo inteiro. Então, você olha pra ela tá sempre radiante. Por dentro, ela tá destroçada. Mas ela tá radiante, tudo vai bem, nada vai mal. E, na verdade, assim, a vida de ninguém é 100% feliz, né? Nós temos os altos e baixos. E essa mulher, o que ela precisa é entender isso. Abrir mão dessa perfeição. E entender que a vida é isso, né? É uma sucessão de erros, né? Para que a gente acerte, a gente erra muitas vezes. Ninguém nasce perfeita. E o que acontece também, levando para os relacionamentos, se essa mulher, na vida, arrumou um relacionamento, começou a andar nesse relacionamento... E aí, ela... falou dela, ela entrou. Ela tá indo bem nesse relacionamento. E se ela for traída, de duas uma. Ou ela se afasta dos homens, e aí homem nenhum presta mais na vida. E aí vai ser mulher que vai passar anos sem nenhum relacionamento, porque ela não vai mais confiar. Como ela tem medo de ser traída, ou trocada, ou excluída, esse homem fez com ela a pior dor dela, que é a traição. Então... ela vai se fechar para os relacionamentos, ela vai se fazer forte, mais forte ainda, dizer que ela precisa dar conta, e ela vai dizer para ela e para o mundo, tipo, que eu não preciso de homem nenhum, porque eu me basto, eu vou pra rua, eu ganho, ó minha carreira como é que é, eu vou pra rua, eu dou conta, não dependo de homem, olha minha vida como é que é, então eu não preciso de homem. E na verdade, a gente, isso é muito ruim, né? Porque viver só é ruim. Tem um ditado que fala, né? Antes só do que mal acompanhada. Só que nem só nem mal acompanhada, porque só também é ruim.
Porque se a gente pensar uma vida quando a gente está mais nova, é até legal, às vezes, você tá solteira, você não tem que dar satisfação muito pra ninguém, você pode sair com suas amigas, você pode ter muitos amigos, pode ter vida social bacana, agora com a pandemia, né, mexeu isso, mas pode viajar a hora que você quiser, enfim. Só que depois, com o tempo passando, essa rígida, ela vai muito bem até os 30. Depois dos 30, começa a ficar uma vida, entra um conflito. Porque aí vem a questão se eu sou mãe ou se eu não sou. A maioria das mulheres desejam ser mães, né? Então aí vai entrando esse conflito. Aos 30, ela vai estar mais exigente, porque provavelmente ela já está indo bem na vida financeira, com a carreira, a vida profissional. E aí ela fica mais exigente com esses homens. Então, o que acontece que homem nenhum começa a servir para ela. A régua dela, o parâmetro dela começa a ficar muito alto. Então, o homem que quer se aproximar, ela já coloca quase que um letreiro aqui: não se aproxime, não tô aberta para relacionamentos, porque você nem tá muito aquém, você não preenche esse requisito aqui, ó. Então, nem vem. E por outro lado, que eu falei, quando essa mulher é traída, ou isso, que ela decide não ter mais homem, que homem nenhum presta, ou então ela começa a repetir padrões, inconsciente, mas ela começa a repetir padrões que os relacionamentos dela futuros vão ser iguais, vão ser de traição. Mas é ruim, mas lá no fundo pra ela é bom, porque eu tô voltando lá atrás, eu tô voltando pro papai. Eu volto a ser a princesinha do papai. E ser a princesinha do papai é muito bom, porque eu só ouço coisas boas, palavras boas, e meu pai não me trai. Porque essa relação com a minha mãe, desde criança eu já aprendi a aceitar. Então, triangular com minha mãe é melhor. É mais fácil pra mim. E, infelizmente, essas mulheres também, com esse traço rígido, são as mulheres que sofrem, o maior número de mulheres que sofrem agressões físicas. É esse tipo de mulher. Porque, mesmo agredida, primeiro, lembrem, ela atraiu esse homem. Ela atraiu um homem ruim para a vida dela. Porque ou ela não quer, ela atrai um homem ruim para esse relacionamento não dar certo e ela voltar pro pai. Ou então, como eu falei que ela tem uma ligação muito forte com o pai, que pode ser de amor ou de ódio. E esse ódio pode ser, por exemplo, que esse pai abandonou essa família. E aí ela quer meio que maltratar esse pai, ela arruma um homem muito ruim pra ela, que bate nela, pra ela mostrar, tá vendo? Aí ela consegue, tá vendo como a minha vida é ruim? E aí ela consegue atrair pelo menos a atenção desse pai, quando ela tá vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento muito ruim. Então, são mulheres, por isso que eu falei, são mulheres fantásticas, mas são mulheres que lá dentro são mulheres destruídas, a grande maioria. Porque se elas entram num ciclo de repetição dessa dor, elas vão parar, por exemplo, num relacionamento abusivo. E que elas não conseguem sair dele. E quando a gente tá de fora, fala, caraca, por que essa mulher... Aí vai na delegacia, denuncia, vai lá tirar queixa. E aí o povo fala, né, gosta de apanhar. Mas é por causa de uma dependência emocional. E aí a dependência é desse homem, mas sobretudo é por causa de uma dor lá da infância. E aí, o que a gente tem que trazer pra essa mulher? Ela precisa cuidar dessa criança. Primeiro ela precisa entender essa criança de 5, 6 anos lá de trás. Entender essa relação com esse pai. E aí, entender que enquanto ela não cortar o cordão, ela não deslancha na vida. E hoje, conversando com uma mulher, ela me disse exatamente isso. Enquanto eu não mudei de cidade... Ela morava numa cidade, mudou de cidade e ela entendeu que ela tinha esse relacionamento com o pai. Ela queria, ajudar o pai. Né? Na mente dela, ela estava ajudando o pai.
dando diretrizes pro pai não fazer coisa errada, dando diretrizes pro pai ir no bom caminho. Então ela achava que ela era a conselheira do pai, ou seja, ela entendeu, quando ela entendeu isso, que ela mudou de cidade, ela falou, a minha vida deslanchou e a dele também. É lindo ouvir isso, né? Que parece, ai, que história. Mas é impressionante isso. Quando ela me falou isso, eu falei, uau, é exatamente isso. Porque a vida é como se... Nossa vida é como se fosse... Nós temos as duas pernas. Então, as duas perninhas para andar. Uma perna é dos relacionamentos. A outra perna é do profissional e financeiro. Se eu começo a andar e eu estou presa emocionalmente ao meu pai, o meu casamento não deslancha. Não deslancha, às vezes até você passa 20, 30 anos casada, mas vocês não têm sonhos juntos. A gente, vamos colocar eu. Não temos sonhos juntos, só convivem ali. Vai vivendo, porque tem os filhos, tem que criar os filhos. E aquele casamento que, casei pra dar certo, não casei pra separar, vamos vivendo. Tem muita coisa pra dividir, né? Dividir bens é complicado. E esse casamento não, essa vida não flui. E quando o casamento não vai bem, a parte sexual, as conversas, quando não vai bem, você pode ver que o financeiro não vai bem. Ele vai, mas vai capengando. Ou então o contrário. Se o financeiro, né, que é o mais comum de acontecer, quando o financeiro começa a cair, esse casal começa a ter atrito e confusão. É porque só pensa em dinheiro? Não. É porque a vida é isso. É um passo com uma perna, sonhei, realizei. Agora, o meu relacionamento anda também, porque a gente fica bem, a gente fica feliz, a gente viaja, a gente proporciona coisas boas para essa família. E aí eu quero buscar mais financeiro. Então, o que eu posso fazer para melhorar de vida, melhorar essa carreira? Aí um passo, outro passo. E aí a gente vai crescendo na vida e dando passos em relação ao futuro, dando passos para frente. Mas se eu tô sempre voltando, tive uma dificuldade financeira no meu trabalho, eu tenho que me virar. Meu pai pode ter o dinheiro que for, eu não posso depender mais. Eu já saí da casa dele. Então essa dependência financeira de pai, pode ser que ele não te supre total, não pague não pague seu aluguel, não pague sua gasolina, mas eu fico sempre com a sensação que eu posso voltar. Então qualquer necessidade, eu tô com muito problema, então a gente não dá conta de pagar o aluguel, vamos supor. Vamos pra casa dos meus pais, a gente pode ficar lá, a casa é grande, tem não sei quantos quartos, a gente fica lá até quando der. E se deixar, fica lá muito tempo, porque se a dor dessa mulher for muito grande, necessidade muito grande de ficar com esse pai, ela fica lá, se esse marido não se incomodar, ela fica. E aí, quando que eu falei na questão de atrair homens banana, ela é uma mulher tão forte, tão guerreira, que quando ela encontra um homem e ela dá a chance para esse homem, ela não vai achar um homem à altura dela, que é guerreiro, que gosta também de correr atrás e quer se dar bem na vida. Não, porque esse homem olha pra ela e fala, ela nem precisa de mim, pra que ela me quer? Então ele vai buscar uma que esteja com a guarda mais baixa, que seja mais, vamos dizer assim, mulherzinha, que se deixe ser cuidada, porque o homem tem essa virilidade, essa masculinidade dele, e a mulher precisa estimular isso. Quando a gente é muito guerreira e tomar tudo e bater no peito, deixa que eu faço, ele tem essa masculinidade dele roubada. E se ele não é um homem banana, desse que eu falei, o filhinho da mamãe, ele não vai querer ficar com a mulher guerreira, porque não vai dar, não vai encaixar. E aí, quem que essa mulher guerreira encontra quando ela é muito forte, muito autossuficiente? Ela encontra um homem pra ela cuidar. Aí que é o que a gente fala, esse é um banana. Que é o homem que qualquer trabalho tá bom, porque nunca na vida foi assim, os pais cuidando, dando tudo, e ele encontra a mulher ideal, que é a mãezona, que cuida, que supre todas as necessidades dele, emocionais, inclusive financeiras. E aí essa mulher vai vivendo com esse homem e tendo que dar conta de tudo, que ela disse
que precisa dar conta de tudo, ela dá conta de trabalho, de filho, de família, porque aí se o pai tem problema, minha filha, tô passando mal, pode me levar no médico, minha filha, pode fazer isso. Aí a mãe também, porque vira uma dependência. E aí, disse muito bem a Brisa já fez análise comigo, então ela entende mais. Que ela possa dominar. Ela é dominadora, ela gosta de dominar, ela gosta de estar, como ela gosta de ser a primeira, né? E chegar em primeiro lugar, ela comanda. Então, quando ela tem esse domínio do marido, tem o domínio dos pais, para ela é muito bom. Porque ela garante que ela vai estar sempre em destaque. Como que as pessoas vão olhar para ela? Olha como ela é boa. Olha como ela é boa profissional, boa filha, boa mãe, boa esposa, boa. E aí, quando ela olha para dentro de si, olha como ela é má para si. Olha como ela se prejudica. Olha como que ela vai adoecendo. E aí, esse é um traço das dores. Aquelas mulheres que vivem cheias de dores musculares, cansaço físico, exaustão, à beira de um ataque de nervos, que acumulam e às vezes explodem, né? Explodem nos filhos, no marido e dá uma crise, dá uma de doida, né? Bota pra fora. Só que no dia seguinte ela tá repetindo. O dia amanheceu, bora levantar, que eu dou conta, que eu faço, que aconteça. E realmente ela dá conta, porque ela já falou pra ela que ela dá conta, e quando ela pega uma coisa pra fazer, ela vai até o fim. Mesmo que passando por cima das suas vontades. Mesmo que fingindo que tá tudo bem. E aí elas têm uma tendência muito grande, essas mulheres, de terem fibromialgia, por exemplo. Fibromialgia, que é uma doença psicossomática, né? Mas é uma doença das mulheres fortes, que seguram, aguentam, e depois o corpo grita de dor. Por isso que, né, começa com as dores musculares, o cansaço físico, a exaustão, e aí o corpo grita de dor. O corpo vai gritar aquilo que a alma já está gritando há muito tempo. E ela não ouve essa alma, né, esses sentimentos, essas emoções. Ela abafa. Não, vamos chorar? Não, bora chorar não. Aguenta que você é forte, E aí, uma hora, o corpo não aguenta e grita. E aí, por isso, fibromialgia. São mulheres que têm uma tendência muito grande a desenvolver endometriose. Por quê? Se foram mulheres que lá na fase de adolescência, início da juventude, teve que cuidar de muita gente, cuidou de irmão, cuidou de pai, cuidou de não sei quem doente, cuidou de sobrinho, tem gente que cuida, deixa que eu cuido. Quando ela tá na fase que vai pra fase reprodutiva, ela inconsciente, ela fala pra si mesma, eu não quero mais ter filho. Eu já sou mãe do meu pai, mãe da minha mãe do meu sobrinho, mãe dos meus irmãos. Eu não dou conta de ter filho. Ela já tá exausta. E aí ela fala pra ela mesma que, inconscientemente, que ela não quer ter filhos. Quando essas mulheres fazem análise comigo e com os outros analistas que descobrem isso, é uma coisa impressionante. E tem estudos já sobre isso. Estudos e os artigos estão sendo escritos ainda, mas tem. A endometriose que não tem cura, ela desaparece. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tinha uma hérnia cervical. E depois que eu entrei em contato, e eu falava pra mim mesma que era... porque eu também tenho um traço de rigidez alto, né? Eu sou muito oral, mas eu também sou rígida. Eu falava que, do meu trabalho, posição de trabalho, né? Me desenvolvi essa hérnia por causa disso. Quando eu entrei em contato com todo porque o que a gente fala aqui é muito pequeno, mas é porque tem muitos estudos sendo desenvolvidos e os artigos estão sendo escritos para depois jogar isso, né, para a população em geral. Mas, como a endometriose que eu disse aqui, eu decidi, e tudo na vida são escolhas, né? A gente decide ficar como está, também é uma escolha. E não mudar, não querer mudar. E eu decidi que aquilo ali estava me afetando muito, me trazia dor, me trazia
muito desconforto. Para dormir, eu não conseguia, eu deito de bruços, eu não conseguia deitar com o rosto virado para o lado esquerdo, que eu tinha uma limitação. E essa hérnia não existe mais. Não existe mais. Eu não tenho mais limitação nenhuma. A gente precisa decidir até pela nossa saúde. Só que para a gente decidir por saúde, a gente precisa desejar a vida. E aí, em se tratando das guerreiras, às vezes elas não desejam mais muita coisa, porque tá tudo muito pesado. Se ela pegar mais uma coisa, é mais um fardo para ela carregar. Quando você entra em contato com essas distinções e você vai abrindo mão de peso desnecessário, de coisa que você não precisa carregar, você não tem que ser mãe do seu pai, mãe da sua mãe, cuidar, não tem que. A gente precisa honrar pai e mãe, a gente precisa suprir se eles têm necessidades, se a gente tem condições de suprir, até financeiramente, a gente tem que suprir. Eu preciso de uma consulta, eu preciso de um remédio. Aí sim. Agora, tem mulheres se sacrificando para suprir necessidade do pai, que eu ouvi semana passada, que o pai queria fazer um investimento, essa mulher fez um empréstimo de 40 mil reais porque é a filhinha do papai. E eu preciso ser boa para ele, porque senão ele me rejeita e eu não posso ser rejeitada. E isso não é papel de filha, né? Não é obrigação de filha mais. Então, são coisas que eu falo que parece coisas... isso acontece uma vez. Não. São coisas que essas filhas fazem com esse traço alto que até assusta da gente ouvir. Assusta, porque ela tá se prejudicando. E aí ela falou, eu sei que eu fiz esse empréstimo de 30, 40 mil reais, sei lá... E eu sei que ele não tem como me pagar. E esse investimento que ele me pediu é uma furada. Só que ela não tem coragem de falar pra... Boa noite. Ela não tem coragem de falar pra esse pai, não, eu não tenho esse dinheiro. E até se eu tivesse, esse dinheiro seria para meus filhos. Ela tem 2 filhos. E é separada. E aí o marido quer voltar, ela não quer. E é um moço bom, que cuida, quer cuidar. Então, assim, é uma mulher que, infelizmente, realmente, ela decide ter uma vida ruim. Ela decide ter uma vida ruim. Essa mulher, no caso, ela é uma médica muito bem sucedida. E tem uma vida boa. Só que... fazer um empréstimo de 30, 40 mil reais é um sacrifício. Se fosse para suprir alguma coisa pro filho, né? Pagar um estudo, mandar o filho pro exterior, é diferente. Agora, fazer esse sacrifício só para ter que voltar pro pai, é triste quando a gente entra em contato com essa realidade. Então, falando no... E aí, tá, agora eu descobri, sou assim, sou mais ou menos assim, né, que eu tô falando de alguns extremos aqui. O que eu faço agora? Decisão, como eu já falei aqui. A gente precisa decidir cortar esse cordão umbilical com esse pai. Entender que ele vai continuar sendo meu pai, mas que eu não sou a namorada dele, a esposa dele. Que eu posso escolher homens bons. Que aí quando eu quiser, por exemplo, o colo do meu pai, eu posso ir lá e pedir o colo. Mas o colo como filha, não como namorada, esposa. Claro, gente, que isso não é consciente, né? Não tô desejando meu pai sexualmente, não é isso. Mas eu preciso voltar nessa criança de 5, 6 anos de idade, entender que aconteceu essa situação do triângulo, da triangulação. Foi um trauma para essa menina. E eu preciso dizer para essa menina que ela não tem necessidade de ser forte. Ela não tem necessidade de ficar brigando com o mundo para provar que ela é boa o suficiente. Porque, posso te falar, a Rígida é boa o suficiente. Tudo que ela pegar para fazer, ela vai fazer com maestria. Com maestria. Se ela tiver o psicopata junto, então, aí ninguém segura. Ela é muito boa. Então,
quem se identificou, está se identificando, um pouquinho que seja, é dizer para si mesma, eu escolho abrir mão de certas situações. Primeiro, voltar lá e decidir cortar esse cordão. Entender e falar para essa criança, para essa menina, que eu posso ser feliz com o homem, com o marido. Tem muitas que estão dentro de casamentos ainda. E aí o casamento já tá mais ou menos, já tá meio ladeira abaixo. Se você decidir hoje, e para quem não tá aqui também que vai assistir depois, se você decidir hoje e passar a tratar esse homem como ele deve ser tratado, como homem, e você se colocar no papel de mulher, porque tem muitas mulheres guerreiras que são mais homem do que muito homem, que fazem muito mais do que muito homem. E aí, se você se coloca no papel de mulher, deixa ele ser homem e deixar ele cuidar de você, na verdade você não vai deixar de ser a multitarefa. Você vai continuar sendo a multitarefa, só que você vai ter alguém para cuidar de você. E quando você tem alguém para cuidar de você, até esse fazer constante, que é seu, que é nosso, fica mais fácil, fica menos pesado. Porque a rígida, ela não é aquela que, por exemplo, gosta de viagem para ir para um resort e ficar lá 10 dias no resort, todo dia deitada na beira da piscina, apreciando a natureza. Não é. Ela é aquela que gosta de aventura. Então as viagens dela vão ser viagens que cada dia estão num lugar. Se vai, que seja para uma praia, mas ela quer explorar a praia lá, ela quer fazer um passeio de barco, ela quer andar de caiaque, ela quer... É o tempo inteiro fazendo. Então ela nunca vai ser essa pacata. Mas se ela tem um homem para cuidar dela, para dar carinho, porque toda mulher precisa de carinho. Toda mulher precisa de atenção. Toda mulher precisa de ser cuidada e precisa de colo. Só que aí, no momento que você decide não ter o colo do papai e ter o colo do seu homem, do homem que você escolheu, e aí o seu relacionamento começa a andar. Se o seu relacionamento tá ruim e sua vida financeira tá ruim, experimente dar o primeiro passo no seu relacionamento, no seu casamento. Se for um relacionamento, por exemplo, de namoro, se você entender que esse namoro, que esse homem, ele não é o perfil, é tipo aquele perfil que eu já falei aqui, homem marrameno, homem banana, homem que não quer nada com a vida, dá um fim nisso, porque senão você vai ter que ser, se você casar com ele, você vai ser a eterna mãe dele. Porque as pessoas só mudam quando elas decidem mudar. E viver no conforto, no marasmo é muito bom, né? Todo mundo gosta de conforto, gosta do mar tranquilo, né? Ninguém quer muito ir à luta. É mais fácil ficar deitadinho aqui recebendo tudo de mão beijada. Então, se for um namoro, tome a decisão por um relacionamento saudável, um relacionamento de adulto. Que adulto é que se responsabiliza pela vida. Se for o casamento, que não tiver muito bom, ou se estiver muito ruim, decida dar os primeiros passos e mudar, e ter uma conversa com esse homem, e abaixar a guarda, e dizer pra ele que você tá cansada de ser guerreira, porque às vezes ele deu um passo pra trás, às vezes ele é até um bom homem que quer cuidar de você e quer também cuidar de você, cuidar dessa casa, cuidar dessa família, e você não deixa, porque você tá sendo a mulher e o marido ao mesmo tempo, e aí ele precisa recuar para manter esse casamento. É você trazer uma conversa para esse relacionamento e dizer para ele que você é frágil. É difícil, eu sei que é difícil, para rígida é difícil. Que você é vulnerável, que você não tá aguentando mais, que você tá cansada e que você gostaria de ser cuidada por ele. E aí, tendo uma conversa muito, muito sincera, aos poucos, e deixando esse homem assumir esse papel nesse relacionamento, esse casamento começa a andar, esse relacionamento começa a melhorar. E essa perninha que tava capenga aqui, ela já consegue dar um passinho. E aí, quando dá esse passinho, o casamento vai adiante, como eu falei, a tendência é os dois terem garra para buscar
o financeiro, o profissional. Que às vezes até o marido tá mal por culpa sua. Porque você faz tudo e aí ele que era lutador, guerreiro também, não, ele deu uma relaxada. E aí essa força vem de novo e ele tem o desejo também de sair e ganhar a vida. E aí daí é o passinho, a perninha do financeiro que deu um passinho. E aí, uau, a gente conseguiu isso. E qual que é o nosso próximo passo? Vamos sonhar. E a gente sonha. E aí busca no financeiro, profissional, e sonha, e vai. É uma casa, é uma viagem. E os sonhos, quando tá tudo muito ruim, às vezes fica difícil da gente sonhar, porque a gente acha que sonho é só uma viagem bacana, um carro bom, uma casa. Não. Começa com sonhos pequenos. E a rígida, esse traço, quando tem esse traço muito alto, esse traço, ele tem os sonhos dentro de si, já trazem consigo. Tem traço que a gente precisa forçar, tirar, aguçar esse sonho. A rigidez não. Ele tem, já traz isso consigo. Então, se começa a melhorar um pouquinho, rapidinho sai. Porque lembra que a rígida é proativa, a rígida é guerreira, a rígida é competitiva. Se tiver um marido junto dela, apoiando, né? E ela apoiando ele, esse casamento tem tudo pra deslanchar, e essa vida tem tudo pra ser uma vida muito boa. A não ser que você esteja casado, que você tenha escolhido aquele homem que você tem que dar conta de tudo, que você tem que cuidar. Ou às vezes ser uma cobrança. Ela, na verdade, às vezes ela traz quer colocar esse marido no perfeito, no mundo perfeito dela. Aí que até me lembrou uma coisa. Ninguém é perfeito como você, nem vai ser. Porque às vezes o seu traço de rigidez, mesmo se ele for rígido, que tem esse perfeccionismo, mas não vai ser igual o seu. Se você for rígido, psicopata, você vai ser extremamente perfeccionista, gostar das coisas certinhas. Se ele for rígido com oral, uma hora ele vai querer, uma hora ele vai querer, ele vai meio que ficar uma balança. E aí, se você cobra esse perfeccionismo, não encaixa. E aí vem o atrito. E aí eu preciso falar dos filhos, que eu até anotei e tá ali na cola e eu não olhei. Mães rígidas, cuidado com o que vocês fazem com seus filhos. Mãe guerreira, que dá conta de tudo, dá conta de filho. E ela assume os filhos pra si. E aí ela é aquela galinha choca com as asas estendidas, que os filhos estão tudo aqui dentro das asinhas dela. O pai nem chega perto. Que é aquela galinha, a galinha choca que quando até o pai chega, ela já ouriça. Deixa que eu cuido. Eu tomo conta de tudo, eu mando, eu faço, eu dou as ordens aqui. Ela cria esses meninos tão dentro de uma redoma e fazendo tudo pra eles, que quando eles chegam no momento da vida de sair de casa, de lutar, às vezes até uma fase até menor, na fase das pequenas descobertas, das amizades, é uma criança que tá sempre voltando pra mãe e com aquele olhinho, você aprova? Posso? Claro que tem um limite, né? Não tô dizendo pra aloprar e largar esses meninos. Não é isso. Mas começar a dar pequenas autonomias pra essas crianças, desde criança. Que quando elas chegarem na fase de juventude, elas darem conta de sair de casa. E essa mãe precisa permitir que essas crianças quebrem a cabeça. Que essas crianças errem. Porque ela é tão perfeita que os filhos delas precisam ser perfeitos e os filhos delas também não erram, porque ela tá sempre ajeitando tudo que os filhos fazem. Então são filhos que têm a tendência muito grande de não sair nunca de casa, só sair pra casar e ficam ali dentro de casa, mas tá tão bom. E aí o discurso mas é porque dentro da casa dos meus pais eu economizo dinheiro, porque quando eu casar eu já tenho minha casa, já tenho um carro bom. Isso é desculpinha. Desculpa de gente que não foi treinada pra ir à luta. E hoje a gente tá vivendo uma geração muito assim. E aí eu vou falar por quê. No Brasil, a gente tem a tendência de ter muitas pessoas, eu não tenho não sei se tem estudo disso, eu não tenho esse conhecimento, mas de muitas pessoas orais e muitas pessoas rígidas. Por quê? Por causa do comportamento do brasileiro.
A gente vai ter, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas pessoas psicopatas, que são aquelas pessoas que eu mando, né? O Trump, é aquele ali. Quem é muito psicopata tem o ar meio do Trump, que ele é meio arrogante, né? E o americano, no geral, ele tem um pouco essa arrogância, tipo, eu sou o cara aqui, né? E no Brasil, por causa dessa sociedade que a gente tem uma tendência de sermos muito orais e muito rígidos. Então, por isso que no Brasil a gente vê muitas mulheres guerreiras. Quando a gente fala mulher guerreira, prazer, te amo também. Muitas mulheres guerreiras, porque tem muitas mulheres rígidas, e aí muitas mulheres solteiras, porque não conseguem um relacionamento, por conta, né, por causa daquela criação que teve ali. O oral vai ser na fase da amamentação, com o excesso de cuidado da mãe ali. E tem, por exemplo, o europeu não tem esse cuidado excessivo que a gente tem com os filhos. Essa coisa que eu falei da galinha choca. E aí depois a rigidez. Então, aí aqui no Brasil se repete essa geração de homens e mulheres, né? Porque já passaram dos 20, às vezes dos 30, dentro da casa dos pais, que não conseguem sair da casa dos pais para ganhar a vida e quebrar a cara lá atrás, porque quando mais novos eles não aprenderam a receber um não. Então, às vezes começa um trabalho, o primeiro não que recebem, emburra, o primeiro bronca do chefe que recebe, emburra, pede demissão, volta para casa do papai e da mamãe, porque lá é bom, né? Eu tenho tudo. Então, para as mulheres aqui, cuidado com esse excesso de zelo, excesso de cuidado. É lindo, né? A gente acha lindo a mãe cuidando, mas tem que ir soltando esses meninos aos poucos para eles quebrarem a cara na vida e aprenderem a ser homens e mulheres que depois serão bem-sucedidos, né? Porque quem aprende a lutar tem a tendência muito grande de ser bem-sucedido. Quem tem tudo nas mãos não vai ser bem-sucedido nunca, porque tá sempre dando desculpa. E a gente já tá chegando no final da live. E eu quero só olhar aqui pra ver se eu não deixei nada, porque depois, escrevam aí se vocês querem aprender a lidar com frustração. Exatamente isso. Essa geração não foi treinada, né, pra isso. E para finalizar, como então que eu decido não ser mais tão dependente do meu pai? Entro em contato com essa criança. É bom esse assunto, né? Eu acho que esse A que você colocou aqui, né, Dani? Porque vai acabar. Entrar em contato com essa criança, entender que ela sofreu um trauma lá atrás e esse trauma continua se repetindo na vida dela, por isso ela não consegue fechar esse ciclo, né? Talvez é o pai que sempre fica, ela volta quando o pai mantém aquele discurso de filhinha do papai, de amor do papai, de princesa do papai, que o papai te ama, que você é perfeita, que o seu caldo, que a sua sopinha é maravilhosa, melhor que a sua mãe, você sabe fazer isso muito melhor que a sua mãe. E aí, às vezes, na vida, ela se deparou com homens que repetiram a traição que o pai fez com ela. E aí, ela, durante essa vida, o ciclo se repetiu, né? A história se repete. Repetiu aos 6, depois ela namorou e aconteceu, depois mais um homem. Às vezes tem mulheres que passaram por 3, 4 casamentos. E aí dizem que o problema é o homem. Mas na verdade, quando a gente começa a olhar, não é que é o problema, ela seja o problema. Bora brindar. Não é que ela seja o problema, mas ela atrai o problema. Ela repete o ciclo. Porque no fundo, é o que ela gosta. É viver um relacionamento que não vai dar certo, para que ela não perca o amor do pai,
E aí a gente olhando, se a gente olhar fundo assim, parar para pensar, é uma vida muito triste, né? É uma vida muito triste. E por outro lado, pensando nessa mulher que tá sozinha e bate no peito que eu não preciso de homem, também é muito triste. Porque ela tá assumindo um papel que não é dela, esse papel de guerreira e autossuficiência, porque nós somos feitas para viver em pares, né? A mulher tem as habilidades e qualidades dela, o homem tem os dele, e foi Deus que fez isso, homem e mulher, para se complementarem. Se eu estou só e bato no peito e falo que eu não preciso de homem, que eu me basto, lá no fundo, se eu for pensar, vai vir uma dorzinha, se eu parar para pensar. Só que muitas vezes, essa rígida também faz muitas coisas para não ter tempo de pensar. Para não ter tempo de analisar essa vida e parar e falar, caraca, tá ruim mesmo. Porque, pensa bem, o que adianta eu ganhar o mundo, tenho dinheiro para viajar, eu tenho a casa que eu quero, o carro que eu quero, se eu quiser trocar de carro hoje eu troco, se eu quiser fazer o que eu quiser eu faço porque eu tenho dinheiro. Mas para usufruir sozinha, mas eu viajo com meus amigos, é top. Até um certo tempo na vida. Depois, que eu falei, depois dos 30, né? Tem umas que demoram um pouquinho mais pra cair a ficha. Esses dias eu atendi uma de 38. A vida fica muito sem graça. Porque eu já viajei o mundo. Carro, tanto faz. Esse que eu tenho já é top. Eu tenho a casa que eu quero. E pra que uma casa maior, né? Pra o quê? Cachorro? Já tem 2 cachorros. E aí, até o dia que o início da velhice vai chegando. E aí você não tem com quem, pandemia, ficar só. Não tem com quem se dividir as pequenas frustrações da vida, né? Chegar à noite e conversar com uma pessoa e falar, contar do seu dia. Você vai contar pro seu cachorro? Ontem eu atendi um moço, um homem. E ele falou, também, ele tá lá beirando 50, só. E ele falou, ainda bem que eu tenho minha cachorra, que é ela que me escuta nessa pandemia, porque eu tô em home office. Que triste. Triste, né? Por isso que aquela frase, antes só que mal acompanhado, não vale. É meio que uma desculpinha que a gente dá pra gente, sabe? Pra gente se confortar. Pra gente se confortar. Mas tem luz no fim do túnel. Como eu disse aqui, decidi mudar de vida, decidi ter uma vida melhor. Se sua vida financeira tá top, você merece um cara top. E aí você vai arrumar, porque no mundo e é a outra desculpinha do mundo, a frase feita: não tem homem bom. Os homens bons ou casaram ou são gay. Não tem isso? Ele é tão não sei o que, pena que é gay. Já ouvi muito isso. Não, porque você está procurando no lugar errado, né? Porque você está procurando no lugar onde realmente só tem homem ruim, porque é isso que você está querendo atrair para sua vida. E aí, se você decide ter uma vida boa, que uma vida boa é um casamento top e uma vida profissional e financeira top. Isso é uma vida boa. E aí vem filhos. Ter filho é bom demais, é muito trabalho. Mas aí você tem seu par para poder dividir a dificuldade que é criar filho. É desafio, é bom demais. É onde a gente vai se trabalhando, a gente vai sendo uma pessoa melhor através dos filhos também. Isso é ter vida boa. As 2 perninhas saudáveis. E aí você vai dando passinho, passinho, rumo ao futuro. Isso é ter vida boa. E aí, esse perfeccionismo, trazendo pro perfeccionismo da rígida, da guerreira, da Mulher Maravilha, é entender que ninguém é perfeito. A gente até pode ser perfeito em um momento, em um trabalho, às vezes, profissional que a gente faz.
Mas na vida, ninguém vai ser perfeito o tempo inteiro. Com os filhos, falei de filhos aqui, a gente vai errar. A gente vai errar tentando acertar. Então pensa no tanto de frustração que uma rígida tem quando vê que fez pensando que estava fazendo certo e no fim errou com o filho. Às vezes a gente fala alguma coisa que depois fala, não devia ter falado isso pra ele. E é entender que a vida é uma sucessão de erros tentando acertar. E claro que ninguém gosta de errar, mas nós somos vulneráveis, né? E aí a gente precisa aceitar essa vulnerabilidade, senão você não vai aproveitar o processo. Senão você não vai conseguir nem parar para ouvir um passarinho cantando. Nem parar, se você tiver filho, para ver seu filho fazendo uma gracinha, porque você tá tão focada lá na frente, tão focada no resultado, tão focada na perfeição, que você não consegue perceber as pequenas coisas e os pequenos milagres que a gente vive todo dia. E a gente precisa estar presente, eu falei aqui de fibromialgia, consciente do nosso corpo, a gente fala de consciência corporal, né? Porque às vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossa alma tá gritando, e a rígida fica abafando e não quer deixar isso ficar consciente, trazer a consciência. Então, fique presente para o que o seu corpo está falando para você. Que a rígida não se permite descansar. É literalmente isso, ela não se permite descansar. Se ela deitar, falar, eu acho que eu vou deitar para descansar meu corpo, ela já pula da cama, fala, não posso, porque tem isso para fazer. E a gente, o ser humano, precisa descansar. Quando ela dorme, é porque ela deita, exausta, ela bate na cama e apaga. Aí ela desliga. Ela não é aquela que deita, que vai pensar na vida, não dá nem pra pensar na vida, porque ela tá exausta. Então ela cai na cama e apaga. Então a gente precisa ter essa consciência. Por isso que o fazer demais atrapalha essa conscientização. O fazer todo o tempo atrapalha essa conscientização. Das emoções, do que o corpo tá te pedindo, do que, às vezes até as suas relações estão te pedindo. Então trazer essa consciência, trazer a consciência da criança, não relaxa emocionalmente, não relaxa fisicamente. E aí, ver o que essa criança tá gritando, porque às vezes ela tá gritando só por atenção. Decidir voltar lá atrás, cortar esse cordão umbilical e decidir caminhar na vida. E como eu disse que quando ela tá muito da dor, ela fica encenando que tá tudo bem, encenando que eu tô feliz, encenando que tudo vai bem, que minha vida tá boa. E a gente pergunta pra ela, e o trabalho tá ótimo, minha família tá ótimo, tá tudo ótimo. E só ela sabe como que tá aqui por dentro. Então, preze pela verdade e pela sua verdade. E decida ser verdadeira consigo. E não passar uma verdade com os outros, para os outros. Porque não precisa disso. E se tem outros ao seu redor para te apontar seus erros quando você errar, os outros também erram, né? E eu falei aqui numa live, acho que na retrasada, sobre entrar em campo e jogar o jogo. As guerreiras rígidas são as que mais jogam o jogo. São as que mais entram em campo, estão em campo em todo o tempo. Então, quem é? Que moral que a pessoa que não está em campo, está só sentado na arquibancada, reclamando do jogador ali, se o jogador cometeu falta ou não cometeu, se fez o gol do pênalti, se não fez? Que moral que ele tem? Você está em jogo, né? Você está em campo lutando para que o jogo seja vencido. Para que o jogo dê certo. Você está em campo. Então, tome essa consciência para si. Entenda que se você correr atrás da perfeição em tudo, vai ser muito desgastante para você. É desgastante. É exaustivo. E aí, quando isso ultrapassa o limite, vem as doenças físicas. E aí, decida não adoecer. Decida ter uma vida boa. Decida ter uma vida saudável.
saudável emocionalmente, saudável fisicamente, saudável nos relacionamentos, saudável na vida financeira. E aí, com isso, a gente traz o equilíbrio para a vida. E aí, com a vida equilibrada, a gente, o que eu falei aqui mais de uma vez, né? A gente aproveita o processo. E essa vida não vai ser desperdiçada. Porque se a gente ficar só focado num alvo que a gente nem sabe se a gente vai conseguir alcançar, numa meta que a gente nem sabe se a gente vai conseguir alcançar, num troféu que eu nem sei se eu vou botar a mão nele e levantar, porque às vezes eu tô correndo tanto que eu crio tantos adversários pra mim que eles nem sabem que eles são os meus adversários. Então eu tô lutando, o tempo inteiro lutando, a mulher guerreira com a espada na mão. A Mulher Maravilha tem um escudo, na verdade, né? Um escudo. E às vezes eu não alcanço. Porque se eu chegar onde eu mirei chegar e eu chegar lá e não tiver sido perfeito, pra mim, pra rígida, pra guerreira, não vai estar bom. Não vai ter valido a pena. E aí eu não aproveitei o processo. E o fim também não foi bom. Então a vida passou e eu não curti. Eu não curti os pequenos milagres, como eu disse aqui. A beleza que é a vida, a beleza que é o viver o dia a dia. Às vezes tem pessoas que olham e falam, ai, mas que piegas, né? Mas é porque quando a gente aprende a viver essa vida, não tô dizendo que vai ser perfeito, que vai ser, né, entrar num flow e o negócio vai. Não é, lógico que não. Como eu disse, a proatividade vai estar dentro de você, o fazer sempre vai estar dentro de você. Mas você pode abrir mão de certas coisas. Você pode fazer escolhas mais assertivas. Isso eu decido lutar. Isso eu abro mão. Isso vai me prejudicar, então eu abro mão. E uma coisa que a Rígida sabe fazer bem é, como eu falei que ela entra no jogo para ganhar, se ela percebe que ela tem uma mínima chance de não ser bem sucedida e não ganhar aquele jogo, ela nem entra. Como se diz, ela prefere perder de WO. Porque ela fala pra ela mesma, eu nem joguei, né? Então, no fim das contas, eu não perdi. Eu não competi, eu não entrei no jogo. Então, decida não entrar no jogo em certas ocasiões. E decida pela sua vida em primeiro lugar, pela sua família. Se você é casado e o casamento não tá bom, pelo seu casamento. Se sua carreira não tá indo tão bem, pare pra pensar em todas as escolhas erradas que você fez, inconscientes, mas que no fim era pra aquilo ali não dar certo e você mudar de carreira. Porque tem mulheres que são tão competentes que onde elas entram, elas começam a deslanchar. Aí na hora que elas começam quase a chegar no topo, elas falam, não, fulano, meu chefe, uma desculpinha, e ela começa de novo. Aí rapidinho ela já acende de novo na carreira. E ela fica mudando de carreira e triangulando. E nunca realmente chega no topo onde ela poderia chegar. E lembre que eu falei que as rígidas têm um potencial enorme para chegar no topo. Então decida chegar no topo, só que vivendo a alegria do processo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nós já passamos 15 minutos, agora que o Instagram não derruba a live, né? A gente fica aqui falando até. Mas foi uma alegria estar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, se alguém se identificar, porque às vezes eu sei que é difícil colocar aqui, sou eu me identifico, pode me mandar direct que a gente conversa. E eu, como uma boa oral, amo conversar. E isso aqui me encanta, fazer isso aqui me encanta. E foi o que eu decidi de um tempo pra cá, né? Ajudar mulheres, especialmente mulheres. Às vezes eu atendo homens, mas especialmente mulheres. Eu me identifico mais e eu gosto de falar sobre relacionamentos. E se você tiver qualquer dúvida, se tiver ficado qualquer dúvida, só me mandar que a gente conversa em off, em particular. Tá bom? Eu desejo pra vocês, como eu sempre falo nos meus vídeos, uma excelente vida. E isso é do fundo do meu coração. É o que eu desejo pra vocês. Uma boa noite. Deus abençoe vocês. Até a próxima.